ungidos pelo teu óleo santo, ó Pai. Espírito Santo, venha tocar-nos, ó Deus, nessa noite. Venha, Senhor, trazer a nós mais e mais palavras de vida eterna. É no nome santo e misericordioso de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém, ó Pai. Além das sombras, muitas vezes nós não entoamos hinos de louvor ao Senhor, né? Mas nós sabemos que esses hinos foram feitos, talvez numa cama de contrição, talvez num lugar onde pessoas estavam sofrendo e sentiram a vontade de adorar o Senhor através de palavras tão maravilhosas. E se a noite é longa, se os espinhos vêm ferir a nossa carne, nós sabemos em quem podemos confiar, em quem podemos crer e com quem podemos contar, além das sombras. Da sombra que vão descendo, tudo envolvendo na solidão. Eu vejo agora do céu nascente, resplandecente no seu clarão. Não pode a noite, por mais sombria, a luz do dia toda esconder. Após as trevas vem triunfante o sol brilhante do amanhecer. As minhas sombras não permanecem quando escurecem o nosso olhar. No pranto amargo que as dores trazem, que a muitos fazem desanimar. Se a noite é longa nos teus caminhos, e se os espinhos te vêm ferir, não desanimes, alma triste, um sol existe que vai surgir. Jesus não tarda a sua vinda, um pouco ainda, então verás que as sombras fogem com seus temores, e as tuas dores não voltam mais. Muitas vezes nós não entendemos esse amor, né? E o mundo aí fora não entende. O mundo aí fora, muitas vezes fala, não, Jesus Cristo foi apenas um ser humano que passou. Hoje de manhã o pastor falava, foi apenas um profeta. Foi um homem como nós que viveu de uma forma como, assim, para muitos Buda viveu. Assim como muitos falam que outros tantos profetas das nossas gerações viveram. Mas nós cremos pela fé. Hebreus 11 fala, né, que nós aceitamos a Jesus e cremos nesse poder maravilhoso, nesse amor tão grandioso, é pela fé. E se te falta fé, irmão, para entender esse sacrifício vivo, procure em Deus, busque essa fé. Se você tem perdido a alegria da sua salvação, se você vem para a casa de Deus como um compromisso aos domingos, reveja esses conceitos. Realmente você tem que sentir essa presença maravilhosa e que ele não foi um homem apenas, mas ele foi o Filho de Deus, aquele que morreu por nossos pecados, aquele que veio como promessa de resgatar o ser humano do mundo de perdidão que vivia. E hoje nós temos vida graças à morte do Pai. Então vamos cantar esse alto preço que Jesus pagou nas nossas vidas.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago, Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que temos o compromisso de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Neste momento eu gostaria, irmão, que realmente, como a palavra do cântico fala, que contigo eu fosse um, meu irmão. Se nós estamos aqui, unidos, nesse mesmo Espírito, professando a mesma fé, eu gostaria que agora você abraçasse, escolha um irmão, não precisa ser aquele que está do teu lado, se una a ele e cante essa canção com esse teu irmão. Se você neste momento, hoje é dia de ceia, se você tem alguma situação que de repente com o irmão você está meio, que muitas vezes acontece, né? Nós olharmos assim, eu não gostei da forma como aquele irmão olhou para mim. Esse é o momento. Não vamos cantar de boca para fora essa canção. Procura um irmão, abrace ele, una-se a ele nessa canção, porque é um irmão que hoje está aqui, muitas vezes precisando de um abraço seu. Hoje de manhã eu citei de um vídeo que está correndo na internet, de um rapaz que ele fica eu acredito que é numa rodoviária, e ele fica todo sujo, como um mendigo. Ele fica com um cartaz dizendo: hoje eu não quero seu dinheiro, eu não quero nenhum dinheiro, eu quero apenas um abraço. Quantas pessoas estão necessitando de um abraço neste momento? E esse é o momento que de repente você pode dar de si e pode receber do outro. Procure um irmão, abrace e cante com ele essa canção novamente. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimido, Senhor, e nos ia redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor.
força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que temos o compromisso de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que temos o compromisso de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que temos o compromisso de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, pela bênção e pelo privilégio de estarmos reunidos na tua casa. Te exaltamos por essa liberdade que temos de cantar louvores, de exaltar, de glorificar o teu nome, Pai. Obrigado, pois a cada dia o Senhor tem nos amado, o Senhor tem sido conosco, Pai. Obrigado, pois o Senhor nos trouxeste aqui, Senhor. Pai amado, nós queremos colocar as nossas vidas, os nossos corações diante da tua presença, ó Deus. Queremos nos colocar, nos quebrantar, nos derramar, Pai, para que possamos, Deus, a cada dia entender mais de ti, aprender mais de ti, compreender a cada instante tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Te louvamos, pois o Senhor tem nos guiado e o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus misericordioso, Pai. Obrigado, pois és maravilhoso e tem estado com as nossas vidas, com as nossas famílias, com os nossos amigos, Deus. Queremos colocar em tuas mãos também a vida de todos os enfermos dessa igreja, Pai querido, todos os familiares, Pai, que o Senhor possa estar suprindo a cada necessidade, que o Senhor possa estar abençoando, confortando, aliviando a cada um que esteja com dor, Pai, que o Senhor possa estar restaurando a saúde de cada uma dessas pessoas. Se com as nossas vidas, ó Deus, que possamos nesta noite sair daqui não como entramos, Pai, mas que possamos ser transformados pela Tua Palavra, transformados ainda mais pelo Teu Evangelho, que possamos sair daqui com o coração repleto de Ti, Senhor, e principalmente aplicá-lo no nosso dia a dia, Pai. Que possamos a cada instante, a cada tribulação, lembrar do que o Senhor tem passado para nós, do que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Que possamos ter uma vida assim de gratidão a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda o que vai fazer nas nossas vidas, Pai. Nós louvamos, te agradecemos e é no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. As crianças podem estar vindo à frente. O pastor Geraldo acredito que tem alguns avisos. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer a todos que estão conosco nesta noite.
Está no boletim que vai ser na casa do Joaquim e da Cacilda, mas nós tivemos aí uma troca, então vai ser na casa da Jo e do Samuel, ou do Samuel e da Jo. Então não esqueça, reunião de oração na terça-feira, Grupo Vitória e Fé, na casa do presbítero Samuel e da Jo. E eu aproveito para dizer à igreja que nós precisamos orar, irmãos. Eu creio que o povo de Deus precisa orar. Nós estamos vivendo um momento crítico, politicamente falando, e espiritualmente falando. Agora há pouco, conversando com o pastor Luciano, sobre algumas pressões que vêm se arregimentando contra a igreja de Jesus Cristo. Hoje, não, ontem, no sábado, ao meio-dia, tem 2 programas evangélicos, do pastor Samuel Ferreira e do Silas Malafaia. O pastor Samuel Ferreira estava mencionando e está havendo uma orquestração para pressionar as igrejas evangélicas. E isso parece que está nascendo no meio dos políticos. E ele disse que nós precisamos orar. Agora, não é só orar, nós precisamos levantar a nossa voz, porque muitas vezes, irmão, nós vamos se acomodando. Nós vamos aceitando tudo que os outros dizem a respeito das igrejas evangélicas, que há alguns que se dizem evangélicos, que às vezes acaba denegrindo a imagem do povo de Deus. Mas não é por isso que nós vamos calar. Eu lembro da passagem que Jesus estava caminhando para Jerusalém, e com seus discípulos, e ele disse: se nós não falarmos, as pedras vão falar. E nós precisamos de pensar seriamente. A nossa igreja é uma igreja que Deus tem abençoado poderosamente. Mas não se esqueça, existe um mundo para ser ganho para Jesus Cristo. Existem muitas pessoas à nossa volta que precisam de Jesus Cristo e não tem nenhum conhecimento a respeito. Você pode dizer, mas hoje a televisão, o rádio está levando a mensagem para todos os lados. É verdade, mas eu creio que há uma grande necessidade. Eu sempre digo que o único evangelho que está funcionando hoje, ou evangelização que está funcionando hoje, é o corpo a corpo. Você falar com o seu amigo, falar com o seu vizinho do amor de Jesus Cristo. Fale de religião não, fala de Jesus. Porque se você falar de Jesus, ele não vai poder contestar. Se você falar de igreja, de religião, ele vai dizer que a dele é melhor, que a do outro é melhor. Então fale de Jesus, porque é a única maneira de nós levarmos pessoas a conhecer a palavra de Deus, é através da pregação. Eu já disse aqui e vou repetir, nós somos a boca de Deus, nós somos os olhos de Deus, as mãos de Deus aqui na terra. E se nós não falarmos, Deus não tem outro plano. Você deve estar lembrado que eu já contei aqui que quando Jesus Cristo subiu, depois da ressurreição, ele levou aquele convertido lá na cruz, chegou lá com ele pela mão, conta-se, e tinha uma fileira de anjos dos dois lados na entrada, e ele foi recebido ali. Aí alguém apareceu e perguntou, como é que foi lá na terra? Aí Jesus disse assim, eu chamei 12 homens, preparei eles, para eles ir e pregar a palavra de Deus. Aí o anjo disse assim, e se eles fracassarem? Aí Jesus disse, eu não tenho outro plano. Eu não tenho outro plano. O projeto de Deus inclui eu e você. Eu não vou perguntar
e dizer para você levantar a mão, não. Mas é muito difícil, irmãos, para nós. Se nós vivermos 30, 40 anos aqui, frequentando a igreja, e não ganhar uma alma para Jesus. Quando chegar lá é como chegar com as mãos vazias. Pense nisso e que Deus te abençoe. Amém. Vocês já conseguiram entender o segredo, o mistério da Páscoa? Muitas vezes nós podemos perguntar: como pode surgir vida do que morreu? Pois bem, a própria natureza nos ajuda a entender este mistério. Vamos ouvir um pequeno jogral, por isso convido vocês a prestarem muita atenção. Vocês pensam que essas borboletas foram sempre assim? Primeiro era uma lagarta, feia e escura, que vivia se arrastando pelo chão ou pelos galhos das plantas. Depois ela se enrolou e ficou bem escondidinha. E no tempo certo, que surpresa, agora sai do casulo uma linda borboleta voar. Mas a lagarta, onde está ela, você sabe? No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, Jesus nos diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. É o que acontece com cada sementinha como essas que vocês estão vendo no telão. Estão vendo estas flores? Primeiro foram sementes mortas debaixo da terra. E estas frutas também foram antes sementes mortas debaixo da terra. E o pão? Primeiro ele foi semente morta debaixo da terra. Depois trigo, farinha, só depois tornou-se o pão. A semente precisou morrer primeiro para depois termos flores, frutas,
Pão. Assim também foi com Jesus. Aqueles que viram Jesus na cruz pensaram que ele estava morto, que tinha acabado. Mas do mesmo jeito que acontece com a semente, que precisa morrer primeiro para depois dar lindos frutos, também acontece com Jesus, que morreu para depois ressuscitar e nos dar o mais doce fruto, a vida eterna. Jesus é a minha Páscoa, que eu celebro a cada dia, pois só Ele me dá paz e alegria. Pode
Jesus morreu e ressuscitou, vencendo a morte, o pecado e o diabo. Ele nos devolveu a vida eterna, que perdemos quando Adão e Eva pecaram. Jesus Cristo passou da morte para a vida gloriosa. Nós passamos da morte da alma para a vida da graça. Jesus ressuscitou, voltou à vida. E agora, onde Ele está? Jesus habita nos corações daqueles que o amam. Ele está em nossos corações. Irmãos, eu quero convidá-los para abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos. O versículo de número 22, 24, 32 e 36. 4 versículos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Vamos à leitura. Varões israelitas, escutai estas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Ao qual Deus o ressuscitou, soltas a ânsia de morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Jesus ressuscitou. Este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Curvem a sua cabeça. Pai Santo, nós te louvamos. Te agradecemos por esta noite. Te agradecemos porque nós estamos aqui pela tua graça. Estamos aqui porque um dia a tua graça nos alcançou, nos chamou, nos fortaleceu ao longo da caminhada e nós estamos aqui. Obrigado, Pai, por todos que vieram. Este é um momento marcante na vida de cada um. Ouvimos estas crianças louvando o teu nome. E como Jesus disse, que da boca das crianças sai o louvor perfeito. Louvado seja o teu nome por isso. Agradecemos ao Pai, porque ao comemorar mais uma vez a ressurreição de Jesus, nós sabemos que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e é vã a nossa pregação. E se nós crermos em Cristo só para esta vida, o apóstolo Paulo diz que somos mais miseráveis de todos os homens. Mas nós cremos em Cristo, não só para esta vida. Agradecido, Senhor, nós oramos, porque nós cremos em Cristo por toda a eternidade. Fala conosco, Senhor, através de tudo que está acontecendo aqui neste lugar. Dos cânticos, das orações, da leitura da Tua Palavra, e que o Espírito Santo possa tocar os nossos corações poderosamente. Que ao sair daqui esta noite, nós possamos sair daqui convencido de que o Senhor é o nosso Deus. Este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. E na sua salvação nós regozijamos. Obrigado, Pai, por esta noite. Mas agora eu te peço, Pai, fala conosco. Porque se Tu não falar, as nossas palavras serão repetições vazias e nada mais. Mas se Tu falares, nós seremos edificados, fortalecidos, encorajados. E por isso pedimos, ó Deus, fala conosco. Dá-nos, ó Pai, a Tua graça. E mais uma vez eu te peço, fala conosco. No nome de Jesus, nós oramos agradecido. E o Teu povo diz amém. Amém. Há 2000 e poucos anos atrás, o dia era o primeiro da semana. 3 mulheres levantam antes do sol despontar
e caminha em direção ao jardim de José de Arimateia. Lá tinha um túmulo. Esse túmulo não tinha sido usado por ninguém. José de Arimateia havia cavado na rocha. Era o que poderíamos chamar um túmulo ou um sepulcro familiar, onde ao longo do tempo iria sepultar ali a família de José de Arimateia. Mas um judeu rejeitado tinha sido crucificado. José de Arimateia era um dos seus discípulos anônimos. Pilatos havia condenado à morte por inveja, julgado à revelia. Quem esteve aqui ontem e ouviu a palavra de Deus através do pastor Luciano deve lembrar que ele disse que ele tinha sido preso na quinta-feira e na sexta-feira condenado, crucificado, e por volta de 3 horas da tarde ele estava morto. O sábado começava às 6 horas da tarde ou no pôr do sol. Os judeus não permitiriam que o corpo de nenhum condenado ficasse na cruz durante o sábado. José de Arimateia e Nicodemos, 2 discípulos mais ou menos anônimos de Jesus Cristo, resolve pedir o corpo a Pilatos e que ele tivesse uma sepultura digna. José de Arimateia oferece a sepultura. Nicodemos e José de Arimateia preparam o corpo para que fosse sepultado. Algumas pessoas calcularam que eles gastaram nada menos que, em dinheiro de hoje, uns $80 mil para preparar o corpo de Jesus. Mas eles não sabiam que aquele corpo seria preparado para ficar apenas 3 dias na sepultura. Se ele soubesse, talvez não teria gastado tanto. Mas eles fizeram tudo isso e sepultaram, ou colocaram Jesus naquele túmulo. As autoridades religiosas foram avisadas de que precisava guardar bem o sepulcro ou a sepultura, porque enquanto vivia ele havia dito que ele seria morto e depois de 3 dias ele iria ressuscitar. As autoridades religiosas decidiram que deveriam colocar uma guarda à altura junto àquela sepultura ou aquele sepulcro. E Pilato diz que poderiam preparar a guarda e fazer o que achasse melhor. Depois de colocado lá, rola-se uma pedra para a porta do sepulcro e com o selo da autoridade romana, aquele túmulo é selado. E é uma grande pedra rolada ou colocada na porta do túmulo. Voltando àquelas 3 mulheres, no domingo, 3 dias depois, de manhã cedo, decide que precisavam ir ao túmulo. Eu não estou mencionando quem eram aquelas mulheres, mas ontem à noite o pastor Luciano fez questão de mencionar uma delas. Mas não é essa a minha intenção. Mas a verdade é que aquelas 3 mulheres vão em direção ao túmulo no jardim de José de Arimateia. E elas, durante o percurso, havia uma grande preocupação. Quem vai remover aquela grande pedra?
mas tiveram uma surpresa agradável. Quando elas chegaram lá, aquela pedra já estava removida. Quem removeu a pedra, não precisamos ficar preocupados. Mas havia um anjo sentado naquela pedra. E aquelas mulheres aproximam do túmulo, dão uma olhada para dentro do mesmo e não tinha nenhum corpo lá. O lenço que envolvia a sua cabeça estava lá. O lençol estava jogado de um lado. Mas não estava espalhado dentro da sepultura. Estava colocado de maneira ordeira, estava em ordem ali. Mas não tinha ninguém lá. Elas olham para o anjo sentado na pedra e perguntam: levaram meu senhor, e eu não sei onde colocaram. Aquele anjo perguntou para ela: por que choras? Isso também foi ventilado ontem aqui à noite. E ela não teve muito argumento, ou não quis argumentar, simplesmente disse que levaram o senhor dela e ela veio buscar. Quando ela vira para trás, ela vê alguém e ela supõe ser o jardineiro de José de Arimateia que estava presente e pergunta para ele a mesma coisa: você levou o corpo para algum lugar? Diz onde colocou, eu preciso cuidar dele. Mas quando Jesus, que já estava ali, sem que ela soubesse ou reconhecesse, perguntou para ela por que chorava, ele disse assim: mulher, por que choras? E com essas palavras ela não reconheceu Jesus, mas Jesus então chama ela por nome e ela reconhece que era Jesus. E Jesus deu para ela uma missão: você vai, encontra os meus discípulos e conta para ele tudo o que está acontecendo e diz para eles que pode dirigir a Galileia e eu vou para lá e lá nós teremos uma conversa. E ela foi em obediência a essa ordem, cumprindo a ordem de Jesus para que ela fosse avisar os seus discípulos que ele estava vivo. Meus irmãos, eu não vou tomar o tempo, eu disse até que não pregaria esta noite, mas eu quero fazer uma observação que eu acho interessante para o momento. Quando ela dirigia para o túmulo de José de Arimateia, ela tinha uma preocupação muito grande: quem iria remover a pedra? Ao olhar para esse seleto auditório nesta noite, eu fico pensando que muitos que vieram aqui esta noite pode ter uma pedra no seu caminho, na sua vida. Quem sabe você vem preocupado com este problema que eu peço licença para dizer ou chamá-lo de pedra. Talvez você venha preocupado como vai resolver isso. E eu aproveito para dizer que uma porcentagem muito grande das nossas preocupações não acontece. Você sempre pensa como vai ser o amanhã, como vai acontecer quando isso for revelado. E talvez você tenha uma preocupação muito grande com o futuro. Talvez com um exame que você fez e ainda não tem o resultado.
Isso está te tirando o seu sono. Talvez é uma dívida que você tem para receber e que você não sabe se vai receber ou não. É uma pedra que constitui um grande obstáculo na sua vida e que te tira o sono. Talvez é um filho que você tem notícia que ele está envolvido em alguma coisa ilícita, e isso te deixa triste. E a sua preocupação aumenta. E você não sabe o que fazer. Quem vai revolver a pedra? Talvez seja muita coisa que está no seu caminho e você está preocupado. Talvez se isso acontecer vai ser o fim. Vai terminar tudo. Ah, se ele ou ela descobrir o que está acontecendo. Ah, se o resultado do exame for aquilo que eu estou pensando. E por aí vai ao longo da sua caminhada. Quem vai remover a pedra? Aquelas mulheres, quando chegaram lá, a pedra já estava removida. E eu quero te dizer, meu querido, que hoje talvez seja a 20ª ou 30ª, ou quem sabe a 10ª Páscoa que você comemora. Talvez você já perdeu até a conta. Ouve a mesma história, os mesmos textos bíblicos são lidos, as pessoas falam as mesmas coisas, mas pode ser que hoje você vai sair daqui com a sua pedra removida, com o seu problema resolvido. É preciso que você creia. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo. Talvez seja um problema intrincado na sua vida. Talvez seja um relacionamento que não tem dado certo. E você já está preocupado porque não sabe mais o que fazer. Você já orou, você já jejuou, você já falou com as pessoas certas, você já expôs o seu problema para muitas pessoas, mas o problema continua. A pedra está lá e você não sabe quem vai remover esta pedra do seu caminho. Mas eu quero dizer, antes de nós passarmos a celebração da ceia, e se porventura ou desventura tem alguém aqui esta noite, e quem sabe nesta Páscoa, você vai sair daqui hoje completamente livre, liberto, porque Páscoa quer dizer liberdade. Que você pode ser liberto de problemas que vêm judiando de você ao longo do tempo. Pode ser que eu esteja falando com um jovem, com uma jovem, que já anda tão desanimado com a vida, com os problemas que o assola, que o envolve, que você não sabe o que fazer. Mas hoje é Páscoa. Você pode até não saber muita coisa sobre ela, mas você pode saber uma coisa. Se você crer que Jesus Cristo pode mudar a sua história, que Jesus Cristo pode remover esta pedra que tem constituído um obstáculo muito grande na sua vida. Você fracassou em quase tudo que você tentou. Talvez você fracassou no estudo, você fracassou em algum trabalho, você fracassou na sua empresa. Quem sabe você tem fracassado num relacionamento que não tem dado certo. Mas você veio aqui esta noite e eu digo para você, o mesmo que removeu aquela pedra da sepultura 2000 anos atrás, ou um pouco mais,
está presente aqui. E Ele sabe o que fazer para que você possa viver uma vida de vitória. Nós não fomos salvos para viver uma vida rasa, uma vida de fracasso, uma vida sem sentido, e que todas as vezes que você pensa na possibilidade de empreender alguma coisa, você logo esbarra com uma grande pedra na porta do seu empreendimento. E você começa a dizer, mas quem vai remover esta pedra? Então eu digo, o mesmo que removeu aquela pedra, saiu daquele túmulo de José de Arimateia, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Curvem a sua cabeça agora. Quem sabe eu estou falando a alguém que já ouviu essas mesmas palavras e as mesmas leituras ao longo de tantos anos. Mas você veio aqui de novo. Você voltou ao mesmo lugar. E quem sabe, ao caminhar ou dirigir para cá, você tem a mesma preocupação do ano passado, do outro e do outro e do outro. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus tem o seu tempo. O tempo determinado para todas as coisas. Aí é onde você está. E eu vou dizer em nome de Jesus. O mesmo que mudou a pedra. O mesmo que abriu a porta daquela sepultura. O mesmo que devolveu alegria a Maria Madalena e mais duas mulheres que estavam com ela. O mesmo que reescreveu a minha história e reescreve a história de centenas e milhares de pessoas em muitos lugares. E aqui mesmo, algumas dezenas de pessoas tiveram as suas vidas completamente reescritas. E hoje pode dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Um amanhã que não tinha nenhuma perspectiva de vida, era um amanhã de angústia, de tristeza, de decepções. E de repente Jesus Cristo envolve você no seu poder, no seu amor, e quer mudar a sua vida. Enquanto essa igreja está em oração, e eu estou falando com alguém que quer sair daqui hoje, liberto, para que você possa amanhã dizer, a verdadeira Páscoa para mim foi agora, foi ontem. A verdadeira Páscoa, a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação das minhas angústias, temores, tristezas. E por que não enfermidade? Por que não dificuldade de relacionamentos? Por que não certeza de um amanhã radiante de alegria, quando o sol possa sair e brilhar na sua vida? Aí é onde você está. Eu vou convidar o pastor Luciano para vir até aqui, que nós vamos estar orando daqui a pouco. Mas se você quer ter a sua vida transformada, aí é onde você está. E eu não quero que ninguém olhe para trás. Ore, continua orando. Mas aonde você está, se você quer isso para você, levante a sua mão aonde você está. Lembra-se que Páscoa é libertação. Páscoa é liberdade. Páscoa é salvação. Páscoa é alegria. É vitória. O povo de Israel comemoraram a Páscoa com a roupa na mão, para sair, para ser liberto, para viver a vida e poder dizer, eu sou livre. Quem sabe você seja escravo de uma porção de coisa. Levante a sua mão onde você está para nós orar.
uma mão levantada, eu já vi, Deus também já. Alguém mais? Mais uma lá. Nós temos mais outra lá. Mais outra. Graças a Deus. Nós vamos orar daqui a pouco. Alguém mais gostaria que fosse objeto da nossa oração? Talvez você tenha sido escravo de muita coisa e você não tem coragem de dizer, mas hoje é Páscoa, hoje é liberdade. Pode baixar a mão que Deus já viu e nós também, mas agora o pastor Luciano estará orando. E logo após eu já convido os presbíteros para vir, para nós proceder à celebração da ceia do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela ação poderosa do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Nós te agradecemos, pois é o Teu Espírito quem trabalha em nossos corações, nos convence do pecado, do erro, da injustiça e faz com que a Tua Palavra faça morada no coração de cada um de nós. E neste momento, após ouvirmos a mesma, nós nos apresentamos diante de Ti e colocamos estas vidas que se apresentam diante do Senhor. Homens e mulheres, moços e moças, que têm enfrentado problemas, dificuldades, lutas no dia a dia. Homens e mulheres que têm diante de si na caminhada uma pedra que tem atrapalhado a jornada da vida. Em nome de Jesus, nós te louvamos, pois o mesmo que removeu a pedra daquele túmulo está aqui nesta noite removendo as pedras destas vidas que se apresentam diante do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque diante de Ti nós nos rendemos e sabemos que na nossa caminhada o Senhor já está à frente, removendo todas as pedras que possam nos atrapalhar. Em nome de Jesus, estas vidas que se apresentam diante de Ti estão demonstrando fé, fé no poder que o Senhor irá agir na vida delas, removendo as pedras na caminhada. Que ao saírem daqui saiam fortalecidas, sustentadas, motivadas pelo Senhor a caminhar, a prosseguir na caminhada, certos de que o Senhor já está cuidando de todas as coisas. Muito obrigado porque o Senhor cuida dos relacionamentos que não estão muito bem. Muito obrigado porque o Senhor abre as portas. Muito obrigado porque o Senhor move os corações. Muito obrigado porque o Senhor transforma vidas. Em nome de Jesus, mais uma vez, apresentamos estas vidas diante de Ti. E pela fé no Teu poder, pela fé na Tua graça e no Teu amor que é derramado em nossos corações, nós cremos que estas pedras estão sendo removidas. E em nome de Jesus, toda esta preocupação, todas estas angústias, todas estas desventuras da vida cairão por terra. Porque nós cremos no Teu poder, na Tua graça e como ouvimos nesta noite, vida com Cristo é vida de liberdade. Muito obrigado porque em Cristo Jesus o Senhor nos torna livres, livres das preocupações, livres dos problemas, pois todos eles estão dispostos aos pés da cruz. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por esta festa que há aqui na terra, mas também pelas festas que há nos céus. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Esta é uma noite de louvor, de gratidão, de exaltação ao nome do nosso Deus, e como ouvimos nesta noite através da palavra, um Deus que tem cuidado de nós. E quando, como cristãos, nós paramos para celebrar a Páscoa, nós já contemplamos a ressurreição de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Esta é a nossa verdadeira Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.
E quando participamos da mesa do Senhor, quando participamos da ceia do Senhor, relembramos tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Relembramos que a morte não tem mais a última palavra, mas sim a vida em Cristo Jesus. Lembramos que a escravidão, seja do pecado, dos problemas que temos, não faz mais parte das nossas vidas, mas sim a vida de liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E neste domingo, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus, é tempo de agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Eu gosto de pensar na celebração da Páscoa nesses 3 tempos ou nesses 3 momentos das nossas vidas. Nós somos desafiados a, nesta noite, olhar para o passado, olhar para o evento morte e ressurreição de Jesus que nós estamos celebrando, este evento que se deu no final de semana da Páscoa judaica. Nós olhamos lá para os fatos, para tudo o que aconteceu. E a Deus nós agradecemos por Ele ter enviado Jesus Cristo para cumprir todos os projetos e propósitos dEle. Mas também a mesa do Senhor nos leva a pensarmos no tempo que se chama presente, hoje. Pensar na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, como está o nosso relacionamento com Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou ao 3º dia e está vivo. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, é tempo de pensarmos a nossa vida com Jesus hoje. Como você tem vivido, como você tem andado com Jesus nos dias de hoje. E também, em terceiro e último lugar, a mesa do Senhor nos leva a pensar no nosso futuro, ou no futuro da própria humanidade. Quando olhamos para o passado, o evento morte e ressurreição de Jesus, olhamos para o presente, o nosso relacionamento com Jesus, nós olhamos para o futuro, pois o texto que ouvimos nesta noite nos afirma e nos mostra que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. O mesmo Jesus que morreu e ressuscitou ao 3º dia, naquela Páscoa judaica, o mesmo Jesus com quem nós nos relacionamos no tempo que se chama hoje, é o mesmo Jesus que voltará em poder e glória para nos buscar. E quando nós estamos diante da mesa, nós precisamos lembrar disso, precisamos pensar nisso, precisamos orar e colocar as nossas vidas diante do Senhor. E nós vamos fazer isso nesta hora. Nós vamos curvar as nossas frontes mais uma vez. Nós vamos orar ao Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, nós nos encontramos na Tua presença, gratos por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Muito obrigado pelo privilégio, onde nesta noite nós nos encontramos diante da mesa do Senhor. Obrigado, pois esta mesa é símbolo de vida, símbolo de vitória da vida sobre a morte, símbolo de alegria, de gratidão e de louvor ao Teu nome, por tudo que fizeste nas nossas vidas através de Cristo Jesus. Mas neste momento, quando estamos diante do Senhor, apresentando as nossas vidas diante de Ti, pedimos que através do Teu Espírito Santo, o Senhor mesmo ministre aos nossos corações. Que o Senhor mesmo sonde os nossos corações e mentes, para que possamos abandonar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos problemas e as nossas dificuldades, para que com alegria possamos participar da mesa do Senhor. Através do Teu Espírito Santo, fala, Senhor, a cada um de nós. O Senhor é quem conhece os nossos pensamentos, é quem conhece o que se passa nos nossos corações. Por isso nós Te pedimos, prepara-nos, prepara a cada um de nós para participarmos deste momento, com muita alegria, com muita gratidão e com muito louvor. Apresentamos estes elementos diante de Ti, que através da ação poderosa do Teu Espírito Santo, possamos sentir a presença real, verdadeira e salvadora de Cristo Jesus nas nossas vidas. Toma conta de cada um de nós e ministra-nos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, naquela quinta-feira em que Ele foi traído, Ele se reuniu com os seus discípulos. Ele tomou o pão, que era o símbolo, e nós ouvimos na cantata das crianças, a semente, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz. O trigo, a semente do trigo caiu na terra, morreu, mas viveu para produzir o trigo. O trigo que é amassado, moído, triturado para que tenhamos o pão. Jesus olhando para o pão, pensando na sua caminhada, na sua missão, na sua tarefa como Filho de Deus.
ele agradeceu a Deus, orou ao Senhor, ele deu graças. E depois nos diz a Bíblia que ele partiu e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Todas as vezes que comerdes, fazei isto em memória de mim. E nesta noite nós vamos fazer isto. E você que está em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, e está aqui nesta noite, você é convidado para participar deste banquete, desta festa que o Senhor mesmo preparou para cada um de nós. Como sempre fazemos, mesmo assentados, nós seremos servidos pelos nossos irmãos presbíteros e participaremos desta hora gloriosa em nome de Jesus. Se algum irmão ou irmã de forma involuntária foi omitido na distribuição do primeiro elemento da ceia, queira manifestar-se levantando uma de suas mãos.
de Deus, o Senhor Jesus, depois de ter ceado, ele pega o cálice dizendo: deste cálice a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele volte. Fazei isto em memória de mim. As palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos, quando ele ministrava o vinho, ele disse: desde agora não beberei mais convosco este cálice até que se cumpra no reino de meu Pai. Eu fico pensando nestas palavras. Jesus estava voltando, mas eu creio, irmãos, que um dia, naquele imenso salão da eternidade, o mesmo Jesus estará ministrando a ceia para todos os salvos de todos os lugares do mundo, reunido em torno daquela mesa eterna, e ele estará ministrando. Eu gostaria que você pensasse seriamente nisso. Aqui é uma miniatura do que vai acontecer lá, mas um dia nós estaremos. E ao olhar para esse seleto auditório, eu vou dizer uma coisa: o meu desejo é que ninguém fique para trás. Ninguém fique para trás. Disse Jesus: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim, disse Jesus.
da mesa do Senhor e agora, involuntariamente, deixou de receber o segundo, poderá levantar uma das mãos para ser atendido. E ele disse mais: bebei dele todos. Diz a palavra de Deus que teve agraciado, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. É o que nós vamos fazer. Nós te agradecemos. E agora pedimos ao Pai que receba o nosso culto, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Pai, pelos acontecimentos desta noite, pela participação das crianças neste culto, pelas irmãs que se esforçaram para que isso fosse possível. Continua fortalecendo as nossas irmãs. Continua abençoando os pais que permitiram que os filhos estivessem aqui. Obrigado, Pai, por tudo isso. Mas nós te pedimos, ó Pai, que estas crianças, ao crescer, possam crescer em graça, crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas nós esperamos, ó Deus, que elas possam viver de tal maneira que ao longo da caminhada glorifique o teu nome. Agora pedimos também, ó Deus, por todos que adentraram este santuário. Quem sabe alguém está aqui pela primeira vez, mas que esta noite possa ser uma noite de graça, de vitória, de aprendizado, de libertação. Ó Deus, a tua palavra diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E por isso eu te peço, ó Deus, liberta aqueles que
por razões várias estão presos, mas que ao sair daqui essa noite, as suas vidas nunca mais serão as mesmas. Amém. E mais uma vez eu te peço, continua com o teu povo. Ao despertar amanhã, todos possam despertar debaixo do teu paternal cuidado. Amém. É a nossa oração agradecida e fazemos em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todo sempre.